Olá, boa noite. Tudo bem, queridos alunos? Professora Lucimar, CF03, História do Noturno, da EJA. É uma satisfação, um prazer estar com vocês mais uma vez. Bom, no nosso último encontro nós falamos a respeito do indivíduo enquanto um sujeito histórico. Linkamos esse fato do homem, de nós sujeitos estarmos todos os dias construindo a história do nosso país, e falamos sobre esse momento da pandemia, do Covid-19, de que nós temos produzido dia a dia, através do nosso comportamento, dos nossos registros, das nossas mensagens, das reportagens, todos os dias têm sido construídas, deixadas fontes para que os historiadores aí do amanhã possam estudar esse momento. Mas para a gente falar de fontes históricas, nós temos que falar sobre o historiador, o papel do historiador. Quem é o historiador? E o historiador é o profissional que se dedica ao estudo dos fatos, das marcas, dos vestígios, investiga, pesquisa, analisa e assim ele produz o conhecimento histórico. As fontes históricas, elas são as marcas que nós passamos pela vida. E aí, se a gente for parar para pensar, todo lugar que a gente vive, todo lugar que a gente trabalha, todo lugar que a gente está, ao longo da nossa existência, nós vamos deixando registros, nós vamos pintando, construindo, deixando marcas que vão sobreviver por milhares de anos. E essas marcas vão ser avaliadas, e quando elas são analisadas com esse olhar, de pesquisar, de investigar, elas são consideradas vestígios, marcas, fontes de estudo, de pesquisa para o historiador. E aí que são essas marcas, Essas marcas, as fontes históricas são chamadas podem ser classificadas em fontes escritas, iconográficas e orais. Elas são assim, produzidas assim, porque classificadas, porque elas são muito variadas. Hoje em dia, quando eu digo hoje em dia, a partir do século XX, a história ela passou a ter um novo olhar, E o que antes era considerado como história, apenas documentos oficiais, documentos produzidos pelo Estado, a partir do século XX, não, a história teve um outro viés. E aí todos os vestígios, todos os registros, praticamente todos deixados pelo homem, servem de investigação, de análise para que o historiador possa construir o seu saber. Bom, as fontes escritas, elas são o que nós estamos acostumados, são as fontes mais tradicionais. São os documentos oficiais, são os documentos particulares, são livros, revistas, jornais, testamentos, cartas. Essas são as fontes escritas. As fontes iconográficas, elas referem-se ao mundo das imagens. Então, quadros, obras de artes, fotografias, aquelas tirinhas que nós estamos acostumados a ver hoje, elas são marcas, pistas para que o investigador possa produzir o seu conhecimento. E as fontes orais, elas se referem aos filmes, às músicas cantadas em determinadas décadas, em determinados períodos, às cantigas populares, aos depoimentos das pessoas mais antigas. E é importante a gente registrar aqui que a memória, ela é sim um ponto, ela é sim uma fonte de pesquisa, mas não apenas ela, porque a memória ela vem carregada de emoções, ela vem carregada de crenças, de culturas, e aí nem sempre ela pode retratar fidedignamente o que aconteceu. Então ela é uma fonte, mas não apenas ela. E aí os depoimentos históricos servem muito. Hoje em dia, as nossas mensagens pelo WhatsApp, aí, através dessas redes sociais,
com certeza todas elas servem como fontes de pesquisas e de estudos. Bom, as fontes históricas também podem ser classificadas em fontes históricas materiais e fontes históricas imateriais. As fontes históricas materiais são as fontes palpáveis, digamos assim, né? São os documentos, são os livros, são as cartas, os vestuários, as obras de arte, as ferramentas de trabalho, né? Trouxe aqui duas fotografias que estão muito claras, como o homem trabalhava no início, como era o trabalho no início do século XX e hoje, na atualidade, com a tecnologia. Então, os instrumentos de trabalho, as ferramentas de trabalho são fontes históricas. Através da análise deles, nós podemos identificar as características e reconhecer as características de determinados momentos. E as fontes históricas e materiais são as crenças, as culturas, as tradições, os depoimentos, os relatos orais. Por exemplo, nós temos aqui a capoeira, né? A capoeira, nós sabemos o que ela representa e o histórico dela. Temos a festividade do carnaval e várias outras tradições que nós temos na nossa cultura, né? Então, essas fontes, esses momentos são muito importantes e são utilizados para poder estudar a história. A história, ela não trabalha sozinha, não trabalha isolada, né? Ela, como todas as outras áreas do conhecimento, ela faz parte de um todo. E o objetivo é estudar o ser humano ao longo da sua vida, ao longo do tempo. E para isso, o historiador, ele utiliza-se do conhecimento de outras áreas, né, como a arqueologia, a economia, a sociologia, a antropologia, ou seja, as outras áreas do conhecimento das ciências humanas, eles trabalham de comum acordo para que a história ela possa ser registrada da forma mais fidedigna possível, ok? Bom, isso é o que nós temos para hoje, é a nossa análise de hoje. Nós nos encontraremos no próximo dia. Uma boa noite, fiquem com Deus, até a próxima.